Olá, eu me chamo Tiago e nós iremos começar uma caminhada por meio desses podcasts a respeito da vida dos santos, no quadro Ops, Partiu Santidade. Um grande objetivo, né? O que os santos têm a ver com a nossa vida? O que os santos, que às vezes a gente pensa que os santos são pessoas que viveram no passado, há muito tempo atrás, e que não tem nenhuma relação com a nossa vida particular. Mas quando nós conhecemos a história dos santos, nós vamos percebendo que a vida dos santos tem muito a ver com a nossa vida atual. E no primeiro episódio do quadro Ops, Partiu Santidade, nós vamos aprender um pouco sobre a história de São Thomas More. É um santo que tem características que impactam a nossa vida hoje de uma forma impressionante. Para começar, ele é conhecido como o padroeiro dos políticos, né? E a gente sabe que em todo o país, em todo o mundo, a realidade política é muito forte na humanidade. Então, o que São Thomas More pode nos ensinar e pode ensinar aos políticos de hoje? Primeiramente, São Thomas More é um santo nascido na Inglaterra, em Londres. Ele nasceu em 1478. Ele sempre foi de uma família cristã, seus pais eram cristãos, educaram ele na fé, no seguimento de Jesus Cristo. E é muito interessante que, aos 13 anos de idade, ele já foi trabalhar como mensageiro do bispo lá próximo da sua cidade. E é muito interessante que esse bispo, ele percebendo a inteligência de São Thomas More, o enviou para a Universidade de Oxford, onde, e a gente sabe que hoje essa universidade ainda hoje é uma universidade muito conceituada. E era muito interessante que o seu pai, apesar de ser juiz, mandava para ele apenas o dinheiro que era indispensável para os seus gastos. Daí a gente já vê uma grande característica de São Thomas More. Era um homem que vivia somente com o essencial. O seu pai mandava o dinheiro apenas para os gastos indispensáveis e ele gastava apenas com o essencial. Aos 22 anos, para vocês terem uma ideia, como ele tinha uma mente brilhante, ele já era doutor em direito e professor também. Como não tinha muito dinheiro, né, como nós já falamos, a sua diversão era escrever e ler bons livros, exatamente porque tinha uma inteligência assim brilhante. Ele era muito simpático, dizem que ele era muito bem-humorado, né? E chegou a pensar em ser religioso. Apesar de casado, vou já falar sobre isso, mas ele pensou em ser religioso, vivendo por 4 anos em um mosteiro, mas depois desistiu. Depois tentou ser franciscano, até que descobriu que a sua vocação era o matrimônio. Teve 4 filhos e dizem os seus filhos e a sua esposa, em relatos históricos, que ele era um excelente esposo. Pai também, né, era muito carinhoso, muito presente. E que a sua vocação ia muito além, né, ia muito além somente do matrimônio, que já era uma grande vocação, mas ele tinha também uma vocação à política e à literatura. Interessante também, e essa é uma outra característica de São Thomas More, é que ele nunca se afastou dos pobres e dos necessitados. Ele sempre visitava, né, para entender qual era as reais necessidades dos pobres. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem amor e compaixão pelos pobres e satisfaz apenas com doação aqui, uma doação acolá, mas São Thomas More, ele visitava os pobres para entender qual era a realidade, a sua real necessidade. E é tão interessante porque dizem que a casa dele era sempre
era muito contraditória as coisas, porque ao mesmo tempo que estava repleto de intelectuais, porque ele era um intelectual, também tinha muitas pessoas humildes e que, inclusive, ele preferia conviver com pessoas humildes. A sua esposa e os seus filhos o amavam e admiravam muito ele por causa disso e também por causa do seu bom humor. Em 1529, aconteceu também um fato interessante na vida de São Thomas More. Ele se tornou chanceler do parlamento da Inglaterra, né, e do rei Henrique VIII. Podemos dizer que talvez tenha sido aí a porta de entrada para o seu martírio. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ano seguinte, ou seja, em 1530, o rei Henrique VIII tentou se separar, se desfazer do matrimônio com a rainha Catarina para se unir, né, a Ana Bolena. E como a religião era a católica e não era permitido esse divórcio, o que foi que o rei Henrique VIII, e nós sabemos disso pelos relatos históricos, ele, para se casar com a cortesã Ana Bolena, ele trouxe a igreja, né, para o seu reinado, ou seja, ele disse que o rei passaria a ter poderes religiosos e desfez o matrimônio dele e se casou com Ana Bolena. Porém, São Thomas More, seu chanceler, juntamente com o bispo João Fischer, não concordaram com isso e disse que eles viveriam a fé católica, apostólica, romana com justiça. Por isso, por causa dessa decisão deles, o rei mandou decapitar os dois santos. O bispo, Dom João, foi decapitado no dia 22 de junho de 1538. E logo depois, São Thomas More, que foi decapitado mesmo a sua família tendo pedido a ele para renegar a religião católica. Ou seja, foi mártir porque morreu pela fé. Morreu para viver a verdade da fé. Morreu porque era um homem justo. Por isso que o Papa João Paulo II, no ano de 2020, o declarou como padroeiro dos políticos, pelo amor que ele tinha à verdade, à justiça e pela atenção que ele tinha aos mais necessitados. Com isso, nós podemos entender que São Thomas More tem muito a nos ensinar nos tempos de hoje. Será que nós, e aí para isso não precisa somente ser político, será que hoje nós vendemos as nossas verdades por qualquer coisa? Ou nós somos capazes de viver a verdade, de viver a justiça até as últimas consequências? O exemplo de São Thomas More nos ensina que a verdadeira felicidade é Jesus Cristo. Que Ele nos ensine a não trairmos as nossas verdades, não trairmos o que é bom, o que é reto e o que é justo, mas, se preciso for, darmos a nossa vida pelos mais necessitados e por aquilo que a Santa Igreja nos ensina. Fiquem com Deus e até o próximo episódio de Ops, Partiu Santidade.